Irmãos, eu vou apenas ter 3 mensagens muito objetivas nessa série. Alguns irmãos perguntam, por que pregar em série? Pregar em série é bom porque você dá continuidade a um tema. E o tema, eu vou explicar por que esse tema aconteceu, né? Aconteceu ao refletir sobre a realidade em que nós estamos vivendo, a realidade em que estamos vivenciando nos dias de hoje, e fazendo de forma muito objetiva e rápida aqui uma estatística. Eu queria que você compartilhasse com todos nós se de fato esse é um sentimento isolado, é um sentimento global, no sentido de alguns estarem comungando do mesmo sentimento, mas a sensação que eu tenho é que nós estamos passando dias assim muito entristecidos, dias assim meio que, sabe, não tem um momento, não tem uma situação, não tem uma circunstância que você diga, isso está me trazendo tristeza, mas o conjunto das coisas está tirando de nós uma perspectiva de futuro, parece que a coisa... E não tem a ver só com a questão política do nosso país, tem a ver com tudo que a gente está vendo, sabe? Eu não sei se mais alguém tem sentido isso. Quem tem sentido, levanta a sua mão. Então, uma boa parte, né? Uma boa parte dos irmãos estão sentindo. Então, isso é sinônimo de que não é algo isolado, não é? Ontem eu estava compartilhando, a gente foi visitar a Cássia, eu estava compartilhando com Cássia que ontem eu acordei triste e disse para a Patrícia, hoje não estou muito legal. Estou triste, não me pergunte por quê, e nem pergunte também se os meus hormônios estão alterados, porque a gente sempre diz que as mulheres estão assim, né? Mas eu estou assim, irmãos, meio que, não pergunte por que eu estou triste, eu sei que eu estou triste. É um negócio meio estranho, eu nunca vivi isso, né? E eu tenho dito isso para a Patrícia porque é algo que eu estou vendo. Eu estou ouvindo na padaria, eu estou ouvindo na feira as pessoas falarem isso. Tá meio triste, tá? Parece que o clima, a atmosfera política, a questão da insegurança, essa questão ainda de pandemia, né? As notícias que a gente tem recebido de algumas pessoas que estão doentes, outras que de uma hora para outra está aparecendo com doenças terminais. Tá tudo muito estranho. Tá tudo muito estranho. E com base nisso, eu perguntei, Senhor, onde é que tem a fonte disso? Como é que isso surgiu? E por que está tomando essa proporção cada dia maior, né, e generalizada? Onde as pessoas que têm tido sensibilidade têm visto que a sociedade está nesse nível. E eu pude então avaliar e pensar que o nível de imoralidade, o nível de decadência que a sociedade de hoje está vivendo, o Espírito Santo tem nos lembrado que esse processo, ele é um processo que teve um nascimento, que teve uma gênesis, que teve de fato uma origem, lógico que está tomando proporções crescentes, assustadoras, desse estado de putrificação dos valores, dos princípios, da moralidade, do senso do ser humano. Os noticiários, eu não estou mais assistindo mais noticiários, porque a gente só está vendo, ou é política, o tempo todo política, ou então a miséria que está acontecendo, não é? E acidentalmente eu estava assistindo um jogo, e entre um jogo e outro, eu digo para Patrícia, agora eu quero assistir só jogo, porque pelo menos jogo, não fico enchendo minha cabeça com essas coisas que a gente está vendo. Mas aí entrou um noticiário, né? E o noticiário de um homem que encontrou o irmão morto, decapitado em São Paulo, com 8 facadas no peito, jovem. E ali aquele noticiário estava o delegado e os policiais questionando o irmão, porque a polícia, segundo o noticiário, diz que ele ligou para a polícia, chamando a polícia. Quando a polícia chegou, ele estava cheio de sangue. E o delegado perguntando para ele, mas vem cá, você matou seu irmão? Foi você que fez isso? Não. Quando eu cheguei, meu irmão já estava decapitado com 8 facadas no peito. E para eu não perder também a minha mãe, eu disse, eu vou ter que dar um jeito no corpo de meu irmão. E o que foi que ele fez? Esquartejou o corpo do irmão.
Só que nesse processo de esquartejar o corpo do irmão, ele disse assim, mas eu tenho que ligar para a polícia primeiro. Ele ligou para a polícia. E naquele momento que a polícia estava ali, o delegado, assim, sabe, irmãos, desequilibrado. Eu acho que ele não era um delegado novo, era um delegado que já tinha certamente um tempo de polícia. E estava ali o tempo todo, mas rapaz, por que você fez isso, né? Por que você fez isso? Ele fez, mas eu não fiz, meu irmão já estava decapitado, eu só fiz arrancar o braço, arrancar outro braço. Mas irmãos falando assim com muita naturalidade. E eu disse, meu Deus, que nível nós estamos? E essa atmosfera de putrificação do humano está na áurea da humanidade, da sociedade, e a gente fica sem entender por que a gente está com esse sentimento. O sentimento é de que nós estamos caminhando a passos largos e rápidos de um nível tão deplorável da humanidade que Deus não vai suportar isso. Não vai suportar. E é com base nesse processo que a gente precisa compreender. E eu creio que o senso comum já mostra que a gente sabe onde nasceu tudo isso. A gente sabe. Mas é preciso muitas vezes a gente entrar nos pormenores e mapear essas características e dessa influência e tentar conter isso. Porque para esse processo de degradação que nós estamos vivendo no decorrer do século, nós só vamos refrear isso, só vamos paralisar isso com amor. O amor e a graça de Deus. E aí surgiu o objetivo de a gente trazer 3 mensagens falando sobre a queda da humanidade. E quando a gente fala sobre a queda da humanidade, a gente precisa voltar para Gênesis e perceber que tudo nasceu lá. E que nas mesmas características que a gente pode mapear, e a gente vai tentar mapear em 3 mensagens, as características da humanidade de Adão e Eva. E eu digo para os irmãos, não é nada novo que os irmãos não saibam. Só vamos apenas pensar e conectar essas marcas, ou essas características com a sociedade de hoje, e nós vamos observar que só aumentou a proporcionalidade. Lá o que era um casal, séculos depois tornou-se uma sociedade, e hoje o mundo está vivendo esse caos terrível. Quando a gente pega o livro de Gênesis, e eu quero que você acompanhe comigo o livro de Gênesis, o tema dessa mensagem é a escalada crescente da podridão moral. A escalada crescente da podridão moral, que tem a ver com a série das mensagens que nós vamos falar sobre a queda. O que a queda trouxe? Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. Nós vamos ver algumas dessas marcas, relacionar e trazer um parâmetro dessas marcas de Adão e Eva que estão muito bem evidenciadas na sociedade de hoje, em proporções gigantescas. E diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. E o versículo 5 diz, Deus sabe, que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e serão conhecedores do mal. Se alguma coisa é verdadeira nesses primeiros versículos, é a certeza de que Satanás estava falando de experiência própria, o que ele experimentou quando ele oferece a mesma proposta da sua queda para o casal Adão e Eva. Ele diz, certamente não morrerão, porque Deus sabe
No dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores. O profeta Isaías, no capítulo 14, vai dizer que esse também foi o problema de Adão, de Satanás. Ele caiu justamente porque ele queria estar nessa condição de Deus. Portanto, quando ele propõe para o casal esta atitude, esse comportamento de contrapor um decreto de Deus, ele estava falando de algo que era peculiar à sua própria natureza, que mais adiante o evangelista João vai dizer que ele é o pai da mentira, ele é enganador. E aí eu queria pensar com os irmãos justamente nisso, avaliando esse nível de moralidade e decadência em que a sociedade se encontra hoje. O Espírito Santo me levou a meditar no princípio, na origem, no Gênesis. Por que nós estamos vivendo essa malignidade? Por que nós estamos vivendo o estado mais irracional da razão humana? Por que nós estamos nos tornando pior do que os animais em todos os seus convívios, em todos os seus relacionamentos? Porque até os animais, nas suas relações sexuais, têm parâmetros, têm princípios que nós, enquanto humanos, estamos defasando, estamos destruindo, estamos completamente destituindo de todos esses princípios, ao ponto das nossas relações sexuais serem piores do que de bicho. Por que nós estamos vivendo essa malignidade? Por que nós estamos chegando a esse estado? Por que nós estamos vendo dessa forma? A primeira coisa que eu observo é essa negação da veracidade de Deus. Quando há esse diálogo entre a serpente e Eva, ele impõe a negativa da veracidade de Deus. O que Satanás quer impor para o casal é que há um Deus ausente, há um Deus que não interage, há um Deus que inexiste para a realidade humana. E é por isso que ele vai dizer que a serpente, ela é muito sagaz e ela questiona um decreto de Deus. Deus disse que de todas as árvores podeis comer, mas apenas aquela não deveria comer. E é justamente esse questionamento que Satanás vai ter, que vai trazer essa negação de Deus. E aí nós vamos observar que na mente de Deus ficou muito claro, o seu posicionamento e a sua instrução. Porque uma coisa muito peculiar à natureza e o atributo de Deus é que Deus, ele é Deus de verdade. E se ele é Deus de verdade, ele deixa a verdade exposta. A sua palavra é a verdade, como diz o evangelista João no capítulo 8. E portanto, onde há mentira, não há Deus. Então Deus deixa claro três coisas muito profundas em relação a isso. A primeira é que ele permite, e ele deixou claro para o casal de que eles poderiam livremente comer de todas as árvores. Isso foi algo claro. Os irmãos concordam? Pode comer de todas as árvores. Primeiro ponto, primeira instrução do decreto de Deus, da verdade de Deus. A segunda é que ele proíbe, ele não deixa dúvidas. Ele não deixa para a capacidade do homem, naquele momento, decidir. Ele cria um decreto proibitivo. Desta árvore não comereis. Não havia nenhuma justificativa, e como não há nenhuma justificativa, para nós estarmos culpabilizando Deus, dizendo: Deus, isso está acontecendo comigo porque você deixou. Não, ele deixa claro, como deixou para Adão e Eva, a sua instrução, como ele deixa claro para cada um de nós os seus princípios e os seus valores. Se quebramos, vamos conviver com as consequências. A terceira instrução da verdade de Deus que deixa claro para Adão e Eva é que se eles não obedecessem à proibição, eles teriam uma punição como fruto da desobediência. Isso foi muito claro. Deus disse o que pode, o que não pode,
e a consequência daquilo que não pode, se for quebrado o seu decreto. Os irmãos podem questionar essa verdade? Você pode investigar todos esses 3 primeiros capítulos e ver se Deus escondeu alguma coisa para Adão e Eva, ou se de fato essas três instruções foram claras. Claro, irmãos, que a mensagem do Senhor é uma mensagem de verdade. E ele disse: olha, vocês podem comer de tudo, não podem comer daquela, e se comerem daquela, vai ter consequência. A gente aprende que quando o diabo questiona a possibilidade deles comerem ou não, o diabo está trazendo uma negação da verdade de Deus. E toda a trajetória da humanidade, na sua história lá do primeiro casal até os dias de hoje, é incutir na cabeça da humanidade negar a verdade de Deus. Ao ponto de nós estarmos vivendo, inclusive, uma negativa da existência de Deus. Ou seja, querem matar até o próprio Deus da essência do próprio homem. Tudo vai ser uma tática para tentar anular a veracidade da existência de Deus. A partir do momento que eles trazem esse questionamento, eles estão tão somente desqualificando a atribuição da existência de Deus em sua eternidade e na sua imortalidade. Eles acreditaram na mentira do diabo e duvidou da verdade de Deus. O que é que nós estamos vendo hoje? Por séculos, o que a gente tem visto é uma busca contínua da humanidade em querer confrontar diretamente a palavra de Deus. Na história da humanidade, foi sempre a humanidade querendo dizer que a Bíblia não é verdade, dizer que Jesus não é verdade, dizer que as coisas de Deus não são verdades, com uma disseminação de ideologias, de filosofias, de uma série de coisas tentando distorcer, tentando misturar, tentando adulterar, tentando dissimular as coisas de Deus para que a humanidade seja completamente afetada. Nós vamos olhar a história da humanidade. Eu não quero nem me referir à história da igreja, que é um século pós-Cristo. Eu quero falar sobre a história da humanidade. É sempre o humano tentando anular a pessoa de Deus. E hoje nós estamos nessa decadência porque estamos em todos os segmentos da sociedade matando Deus, dizendo que Deus não existe. Nós estamos isso nas coisas mais básicas da relação interpessoal, da relação do humano. A coisa mais básica da relação do humano é a sua família. E o que nós estamos vendo é famílias dilaceradas, destruídas, desequilibradas, porque mataram Deus. Matou Deus com seus princípios e seus valores. E eles acreditaram. Mas pagaram para ver, porque a instrução de Deus, aqui descrita nesses 3 pontos, permissão de comer todos os frutos, proibição de comer o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e a consequência dessa quebra, dessa desobediência, eles então viram o cumprimento da palavra de Deus. As instruções de Deus veio como um cumprimento, como um decreto. E aí é que está o fundamento para a fé cristã. A esperança da fé cristã é a certeza de que o que Deus falou, Ele vai cumprir. A história mostra isso. No decorrer da história vem mostrando isso. O que a palavra do Senhor disse, aconteceu a Adão e Eva, eles morreram espiritualmente, foram impedidos de comer da árvore da vida, perderam o seu acesso privilegiado em uma relação profunda com Deus e viveram e vivemos as consequências dessa queda.
O diabo, ele continua usando de artifícios para trazer uma negativa às advertências dos valores, dos princípios da verdade de Deus. Ao ponto, inclusive, de nós sermos de tal forma afetados com essa negativa, de que é implantado de forma estratégica até acerca do juízo de Deus. Ou seja, nós estamos vivendo de tal forma sobre a influência da negativa da existência de Deus, de que hoje nós não temos nenhuma preocupação, nós enquanto sociedade, de que haverá um juízo. Se Deus não existe, tudo se acaba simplesmente com a morte. E nós estamos vivendo a tal liberdade, a tal expressão de ser livre, com tanta distorções que a gente não se atenta de que a palavra de Deus disse que haverá um grande dia onde Ele julgará todas as pessoas. E como não acreditamos mais em Deus, os valores de Deus, a palavra de Deus, os decretos de Deus não são reverenciados. É por isso que a sociedade não tem temor mais a nada. É por isso que a sociedade está vivendo o mais profundo ápice da liberdade. E você sabe, quando nós chegamos a esse nível de liberdade, perdemos o respeito às normas, ao absoluto, tornamos tudo relativo. Achamos que por conta da minha liberdade é possível que tudo eu possa fazer. Mesmo que o olhar do outro, mesmo que o olhar da sociedade, mesmo que o olhar do seu grupo social seja contrário, eu sou livre para fazer. E essa liberdade está levando o homem a tal extremo que nós não temos a consciência, enquanto humanos, de que todos os nossos atos serão cobrados no juízo de Deus. É uma pregação que incomoda. A pregação da volta de Jesus é pouco falada porque, se você matou Deus, você enquanto sociedade, volto a repetir, se nós matamos Deus, então não haverá o dia em que esse Deus vai vir com juízo. Não, isso é conceito judaica cristã. Isso tem a ver com os crentes. E ele continua incutindo na cabeça das pessoas, dizendo: olhe, essas ações, esses valores, esses princípios que vocês estão vivendo, certamente vocês não morrerão. E as pessoas estão vivendo sem reconhecer, porque nós que temos discernimento sabemos que o evangelista João, no capítulo 8, e são poucos os evangelistas que falam de característica, de perfil, de jeito de ser de Satanás, como o evangelista João. Ele vai dizer no capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Você sabe que nosso país está crescendo assustadoramente HIV? E no mundo está crescendo. Nós esquecemos da pandemia de outras doenças, principalmente essas doenças transmissíveis sexualmente. E o que nós estamos vendo é uma geração, saiu um dado recentemente, uma geração crescente de jovens com HIV. Por quê? Porque se liberou total. Se liberou total, então nós estamos vivendo um tempo de tanta liberdade, porque está embutido na cabeça da gente que o que vale é a nossa liberdade. Certamente não morrerás. Foi isso que Satanás disse para Adão e Eva. E eles contrariaram a verdade do Senhor, que ele disse que no dia que vocês desobedecerem, certamente vocês morrerão. O diabo é antagônico. E a sociedade, ela absorveu essa conduta, de maneira que o engano, ele está se agigantando. E as pessoas não estão se atentando de que estão vivendo na mentira. A reflexão que eu faço é: por que ataca tanto a palavra de Deus? Porque o ataque é interno e externo. Externo porque a sociedade, ela desqualifica, ela desvaloriza, ela acha que aliena a leitura da Bíblia. Internamente porque nós queremos afrouxar os valores de Deus e queremos então diluir essa mensagem bíblica, que ela é dura, mas é a verdade.
E aí internamente nós estamos flexibilizando determinados temas que deveriam ser expostos, que deveriam ser ensinados, que servem como aios, como guias, como orientações e alerta. Se não está sendo pregado, nós estamos vendo a nossa igreja, a igreja de Cristo, cair no buraco. Porque quando você fala, pelo menos é esse meu sentimento, quando você ouve alguém falar sobre a volta de Jesus, você pensa logo em se consertar. Não é assim não? Jesus vai voltar, eu vou me consertar. Então são mensagens que você não ouve naturalmente, você não ouve constantemente, então você vai afrouxando. Se não vai ter juízo, então eu não vou me preocupar com minhas obras. O que eu estiver fazendo está feito. Mas se tem juízo, olha, isso aqui, esse comportamento, essa forma que eu estou dirigindo aqui, esse jeito de lidar com as minhas relações, você começa a mudar. Mas se a igreja não prega mais sobre essas coisas, se a igreja não quer mais ensinar essas coisas, a gente está absorvendo essa negatividade da veracidade de Deus dentro da própria igreja. E aí nós vamos observar um terceiro ponto, um segundo ponto. Além da negatividade da veracidade de Deus, nós vamos também encontrar nesses 2 versículos a negativa da bondade de Deus. E isso ainda mais sério ainda para a sociedade de hoje. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Deus sabe, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como ele, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A desobediência, ela não apenas geraria uma penalidade, a desobediência também geraria uma perspectiva. A penalidade é certamente morrerás. A perspectiva é que agora terás um olhar que se abrirá. Eu acho que isso encantou mais. A possibilidade de você sair desse estado de criatura para ser o Criador. E é uma sutileza muito, muito sagaz. A primeira coisa que nós vamos entender nessa negativa da bondade de Deus é que quando Satanás diz que Deus sabe, ele está relacionando a possibilidade de que Deus proibiu algo que ele sabia que não traria uma perspectiva de olhar diferente da forma de vida de Adão e Eva. Ou seja, se você comer, é isso que sutilmente Satanás estava dizendo, se você comer, Deus está te proibindo, porque ele não quer que você seja igual a ele. É essa a linguagem que ele está usando. E aí, ele era especialista nisso. Porque Isaías vai dizer que ele encheu o seu coração e ele disse no seu interior, Satanás: eu farei um trono não igual, não do lado, maior do que Deus. Quando ele diz, olha, certamente não morrerás, e Deus sabe se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Então Deus está proibindo. O diabo, ele insinuou que Deus já sabia de tudo. Por isso ele proibiu que eles, Adão e Eva, não comessem do fruto. Observe como uma distorção, não é? Sim, Deus sabia de tudo. E por ele saber, ele proibiu. Para que a humanidade não sofresse suas consequências. Essa postura proibitiva de Deus não é imposta, mas essa proibição de Deus está relacionada ao seu mandato de amor e de justiça. Por ele saber qual seria a consequência, o seu amor foi tão grande que disse: não coma, não coma, não faça, não decida, não fale. Mas a gente está querendo ver na perspectiva dos olhos além da nossa naturalidade. Há uma controvérsia muito grande com relação a essa tal liberdade, como diz a música popular.
A gente está vivendo um tempo em que a gente passa a compreender de que esse livre-arbítrio, e eu não quero entrar nas discussões, nas teorias teológicas quanto a isso, mas essa possibilidade de decidir, essa possibilidade de escolher algo, a sua própria vontade, essa isenção da qualidade de condicionar algo melhor, foi perdido literalmente. De maneira que hoje a tendência é sempre unilateral. A tendência sempre é não escolher fazer o bem, mas a tendência sempre é querer fazer o mal. Porque já está, consequentemente, no DNA da humanidade. A humanidade, após o pecado de Adão e Eva, ela perdeu completamente a isenção da sua influência moral. Ou essa possibilidade de eu decidir querer fazer o bem, de não querer fazer o mal, foi perdido pela natureza maior que impõe uma tendência natural, uma inclinação, como diz o apóstolo Paulo falando aos Romanos, uma inclinação para fazer o que é mal. E ele vai além e diz que esse conflito é um conflito que não é isento nenhum discípulo de Cristo. Quando ele diz o bem que eu queria fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, ele está chamando a atenção para uma falta de capacidade, de habilidade de nós naturalmente e humanamente decidir fazer o bem. E quando a gente faz isso, por essa tendência natural, a gente entra no segundo aspecto dessa negativa da bondade de Deus. Porque agora a gente se isenta e racionaliza o nosso pecado, colocando para Deus toda a culpabilidade. Eu pensei uma vez, eu falei para meu pai, será que não seria mais fácil, ao ser visitado por Yahvé, Adão, ele dizer, pai, eu comi. Eu errei. Irmãos, o caminho do perdão é o caminho sempre mais difícil, mas é o mais objetivo. O caminho do perdão é sempre o caminho mais confrontador, mas os resultados são irreparáveis. A gente prefere ficar no campo do remorso, da culpa, da racionalização. O racionalizar é você não assumir a sua responsabilidade e colocar no outro. E foi assim que Adão fez, colocando para Eva. Foi a mulher, não foi qualquer mulher. Foi a mulher que tu me destes. O problema não está em mim. O problema está no Senhor que me deu essa mulher. Que mulher? E a mulher, por sua vez, também não assume. Porque já não é mais produtivo a inclinação da moralidade dentro de si. Agora a inclinação é para pecar. Ela diz, foi a serpente quem me enganou. No final de tudo, ninguém pediu perdão de nada. Ninguém conheceu nada. Ninguém reconheceu nada. E a gente vem caminhando nessa onda. Eles negaram o conhecimento que tinham de Deus. Quando a gente nega o conhecimento de Deus, a gente está negando uma das suas principais essências, que é a sua bondade. E o que é que eles fizeram? Eles simplesmente acusaram uns aos outros, mas não se autoexaminaram em perceber que eles quebraram um decreto. Claro? Sim, foi claro para eles. Diga-se passagem, o nosso Deus é único, que diz como é que Ele quer que seus seguidores o sigam. Os outros dão sempre um parâmetro de lateralidade. Você faz isso, eu faço aquilo. Se você guardar as obras, eu te dou bênção. Se você mentalizar, eu te dou equilíbrio emocional. Se você mudar o seu comportamento, eu doutrino o seu espírito. Deus é o único que diz, olha, tudo que você faça não vai me servir de nada. Porque só tem coisa que não presta. Se você quer me seguir, tem que ser do meu jeito. E aí ele diz qual é o jeito dele. É o único.
O único que é assim. Se você for visitar todas as religiões, você vai sempre encontrar uma parceria. O Deus e o adepto. Eu posso fazer aqui um panorama de todas essas religiões. E você vai sempre encontrar a parte que envolve o homem. Mas, discípulo de Jesus, ele tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo é você dizer, olha, não há nenhuma capacidade em mim de ser alcançado pela graça e pelo amor de Deus. Aí é que está o problema. Porque a gente, enquanto humanos, a gente anula a bondade de Deus. E põe dentro de nós e dentro da nossa consciência a possibilidade de que há alguma coisa que a gente pode ser valorizado. Isso mesmo. O chamamento é esse. Chamados para anular si mesmo. Ser discípulo de Jesus é difícil por isso. Porque não há aquela possibilidade de você dizer, Jesus, eu estou indo, mas eu tenho aquela parte boa. Não há parte boa. Diz que olhou para a terra para ver se havia um justo. O Espiritismo vai dizer que você pode muito bem doutrinar o seu espírito, porque as entidades espirituais, elas podem doutrinar esse espírito em confusão, em perturbação, e você então tem que fazer boas obras para doutrinar esse espírito desequilibrado e harmonizar. Então tem a parte divina, mas tem a sua parte que você faz. O islamismo vai dizer que você vai ter a garantia da salvação se você guardar os pilares. Se você jejuar, se você peregrinar a Meca, se você reconhecer Allah como Senhor sobre todas as coisas, se você inclusive matar os outros para convertê-lo ao islamismo. Então há sempre a parte humana. O budismo vai dizer que você pode muito bem encontrar o seu eixo. Embora que você seja bem e mal, você pode encontrar com a sua meditação, a sua reflexão, o seu autodomínio, você pode encontrar paz interior e a sua própria vida. É o homem fazendo alguma coisa. Mas Jesus diz, eu olho para você, não há nada, só há pecado, só há erro, mas é a minha graça abundante que te chama para a transformação de vida. Por quê? Porque o Evangelho do Senhor sobrepõe a bondade de Deus. Uma outra coisa que a gente observa aqui, além de eles negarem a bondade de Deus e negar o conhecimento de Deus, eles perdem o parâmetro da liberdade, porque a liberdade é bíblica. Mas só tem uma dica aqui. E nós estamos falando de tanta liberdade nos dias de hoje. A liberdade, ela precisa estar sob o parâmetro das Escrituras. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Todos que são conhecedores da verdade têm a sua plena liberdade. Mas essa plena liberdade que nós temos em Cristo não é para que a gente faça o que a gente quer, mas é para que a gente use a nossa liberdade para fazer com aquilo que Ele diz que devemos fazer. E quando a gente usa a liberdade que é inerente ao humano, porque o Senhor disse, olha, isso aqui é o que eu penso, isso aqui é o que eu acho, está com você a liberdade de escolha, o tal livre-arbítrio. Se você usa essa liberdade para desobedecer ao Senhor, você está negando a bondade de Deus que te deu a liberdade para viver e escolher. Então, nós precisamos olhar que Deus nos dá absoluta liberdade, mas a liberdade para a gente viver nos parâmetros de Deus. Em tudo. Vida familiar, vida pessoal, financeira, acadêmica, sexual. Você observe que a gente, só um parêntese, observe que a gente usa a liberdade de tal deformação que Jesus, que o próprio Deus Yahvé, ele cria um parâmetro
um parâmetro básico para a relação homem e mulher, e essa é a perspectiva de Deus que já começa a ser confrontada nos dias de hoje, que não consegue mais ver a relação nesse parâmetro. Deus diz: olhe, Adão e Eva, macho e fêmea, varão e varoa, vocês terão a liberdade sobre minha bênção para viver integralmente a relação sexual. E é uma bondade de Deus isso. E o casal vive a bênção de Deus. Mas nós estamos usando de tal forma a liberdade que a gente já está começando a dizer que essa liberdade que está nos parâmetros de Deus já não é suficiente. E vai dizer assim: não, essa ideia de homem e mulher é coisa judaica, é coisa de crente, é coisa da Bíblia. Não, Deus me deu liberdade para eu ter liberdade sexual com quem eu quiser. E aí tem tudo que a gente está vendo, né? Homem com homem, mulher com mulher, homem, mulher, bicho no meio, cadáveres, e crianças. Nós temos a liberdade de viver a vida sexual, sim, nos parâmetros de Deus. Quando a gente quebra esses princípios, nós vamos ter o quê? Consequências. E o que é que a gente está vendo em nome da liberdade? Tudo pode. Tudo pode. E nós estamos trazendo esse tudo pode também para a igreja. Nós temos liberdade. Eu queria que você dissesse para o seu irmão: você tem liberdade sexual. Diga, fale alto: você tem liberdade sexual, mas nos parâmetros de Deus. Pronto. Você tem liberdade. Você fazer tudo que Deus disse que você deve fazer. Agora, não tem jeitinho para fazer o que Deus disse que não. O que é que a gente está vendo hoje? Deus disse isso. Isso é conceito passado. Isso é influência judaica cristã. Nós temos que liberar geral, porque o importante é amar. Mas o amor de Deus está dentro do parâmetro de um homem para uma mulher. Manter isso requer um preço. E nós já estamos sendo taxados disso, daquilo outro. A dica que eu dou para vocês é a que eu tenho vivido: respeite a opinião do outro. Tolere, mesmo que seja intolerável, o comportamento do outro. Mas se em algum momento o outro pedir a razão da sua opinião, imponha a tua vontade, que é a vontade da palavra. Olhe, é trabalhoso isso, é doloroso. Você ouvir, como eu já ouvi, já compartilhei para os irmãos, uma mãe dizendo que a filha de 7 anos de idade, ela pode ter a relação com o que ela quiser. Aquilo incomoda. Isso chega para o meu ouvido com um tom, e eu tenho que comprar ali a fruta, com o ouvido na conversa, mas sem poder falar nada. E pedindo a Deus, como diz o Vale Tudo, né? Toca na minha mão aqui para eu entrar nessa conversa. E eu já compartilhei isso aqui. Aí aquela mãe diz assim: não é senhor. Aí quando diz, não é senhor, aí a minha tolerância foi para zero. É a sua perspectiva. É a forma de você entender. Eu entendo a relação diferente. Minha filha com 7 anos era criança. Ela brincava como criança. E ela chegou a dizer que a filha de 7 anos pode escolher com quem relações ela tem que ter, inclusive com bicho, se ela quiser. Irmãos, a gente ouvir um negócio desse incomoda, sabe? Mas a gente não tem nada a ver. A gente tem que ouvir isso, engolir. Agora, se pedir a sua opinião, aí vai ouvir, como ouviu. E como, graças a Deus, todo mundo estava ali fazendo o coro do mesmo princípio, a pessoa fez o quê? Fugiu, porque o outro senhor falou: não, minha filha, você está errada, aí pronto. A gente não pode nem dizer que isso está errado, porque o errado para mim. Sabe o que é que eu entendo nessa negativa, e eu quero já finalizar? A negativa da bondade de Deus aqui é algo terrível. Uma outra perspectiva que eu queria que você olhasse. Quando Satanás impõe a negativa da bondade de Deus, ele está querendo dizer para Adão e Eva também que Deus negaria a provisão. Sabe por quê? Porque o diabo, ele convenientemente, ele ignorou
a ampla provisão dos frutos Adão e Eva. Disse, olha, todos os frutos você pode comer, só não esse. A partir do momento que eles estimulam a comer aquele que era proibitivo, eles estão dizendo, olha, Deus não é tão de provedor assim não, porque essa daqui ele não te deu a oportunidade de você comer. Ou seja, vai tornar insatisfatório o que Deus proíbe e torna desejável. O Senhor disse que não coma essa aqui, mas eles tornaram desejável. Parece que as coisas hoje, e é por isso que a gente está vendo a sociedade desse jeito, a humanidade caiu em tão profunda distorção, que tudo aquilo que a gente entende que Deus permite, parece que é sem graça, parece que não tem vida, parece que é um Deus, sabe, que se preocupa mais em ser punitivo, de ser um Deus mais proibitivo, do que ser um Deus atraente e liberal. É porque é essa aparência que eles querem promover de Deus na sociedade. Um Deus que não está preocupado com o seu prazer, ele vai te proibir. É um Deus radical. E nós precisamos ter discernimentos, irmãos, para compreender essas estratégias do mundo. E por fim, há uma negativa na diferença do ser de Deus. Esse é outro problema da humanidade hoje. Quando vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Quando foi na história que nós vamos ter uma compreensão de que um filho sempre pode alcançar a possibilidade de ser igual aos pais? Em que momento da história é que a gente chegou a esse lugar? Em que momento é que você olha para você e diz assim, não, meu pai era assim, um dia eu vou ser igual ao meu pai? No sentido de poder, de autoridade, de governo, de liderança, nunca um filho vai ser igual ao pai. Filho sempre será filho. Por mais que o filho seja paz, mas sempre vamos nos reportar aos nossos pais como os nossos pais. Até isso está sendo mudado, né? Até isso está sendo alterado. E o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 1 que o problema da humanidade está em negar a diferença do ser de Deus para o ser humano. E ele vai dizer, olha, o ser humano está em tal profunda liberdade que eles acham que é Deus. E sabe por que isso? Porque o desejo do humano é ser independente de Deus. Eu não preciso de Deus. Para que Deus? Tem gente que tem dinheiro, que tem posição de dizer assim, não, Deus não me deu nada, foi meu trabalho. Não preciso de Deus para nada não. Eu tenho tudo. Que nada, até xinga Deus, né? E Deus de nada, aquela graça. É assim que fazem. Eles não precisam de Deus. Observe que essa malignidade que nós estamos vivendo é esse sentimento de que não preciso de Deus. Para que Deus? Que Deus é esse? Nada. Faço o que eu quero. Tenho dinheiro, compro o que eu quero. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas, irmãos, um dos grandes valores da fé cristã é a autossuficiência de Deus. É a certeza de que Ele é o único que é eterno. Nós já falamos sobre isso aqui. O homem é imortal, mas eterno só Deus. Porque eterno significa que não tem fim e nem tem início. Nós temos imortalidade. Ele é o único que pode. Nós lemos aqui no Salmo, com a sua palavra tudo se fez. Não há como nós acharmos que nós, enquanto criatura, vamos ser independentes de Deus, jamais.
Satanás ofereceu o ápice da sua queda. Quando a criatura quer assumir o lugar de Deus, a catástrofe está já apresentada. E nós estamos vendo essa sociedade assim, vivendo independente de Deus. A gente tem falado de forma muito prática que a gente pode depender de Deus em tudo, de forma prática, e é verdade. Não sei se os irmãos têm evidenciado isso, têm experimentado isso, mas nós temos estimulados a você a fazer da sua vida uma direção de Deus em tudo. Entrou no carro, vai dirigir, Senhor, me dirige, me orienta. Senhor, eu vou estacionar, Senhor, abre uma vaga, abre a porta ali de uma vaga. Vai pegar um transporte público, Senhor, eu estou pegando esse transporte público, me livra de todo mal. O tempo todo você precisa estar vivendo conectado com Deus, que Paulo vai dizer que é orar sem cessar. O tempo todo. Nós estamos falando sobre isso aqui. Está tomando banho, fala com Deus, abençoa o dia. Não entra nesse sistema de correria que nós estamos, não. Não acorda pegando logo o celular para ver as redes sociais, não. Dá 2 minutinhos na sua cama e diz, Senhor, o que é que o Senhor tem preparado para mim hoje? Esse é um dia único. Depois de 24 horas não vai existir mais esse dia. Eu quero potencializar para o Senhor. Mas a gente está em um modo operante, a gente está em um modo sistemático e automático, a gente já, aquela agonia, a gente não consegue conectar com Deus. Nós estamos sendo chamados para entrar em uma conexão com o Senhor. Não necessariamente precisamos estar reunidos como nós estamos aqui. Nós precisamos estar conectados com Deus dia após dia. Porque além de sermos criaturas, nós hoje somos constituídos filhos e filhas. A nossa dependência ainda é maior. Se o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 4, que o universo está na perspectiva da vinda de Jesus, porque o universo, o mar, os rios, todo o universo está esperando Jesus voltar para ser refeito. Imagine eu e você que somos filhos. Por mim ele chegava era agora. Não tenho mais nada para perder, não tenho mais nada para conquistar. Eu queria estar com Ele, desfrutando da sua presença. E isso não quer dizer que eu estou deprimido sem projeto de vida, não. Eu vivo cada dia mais pensando, Senhor, é hoje que o Senhor chega? Eu quero Jesus. Vez ou outra eu estou falando lá em casa, olha, qualquer hora eu vou embora. Vou mesmo, se eu pudesse eu já estava, irmãos, descansando, esperando só a vinda do meu Jesus. Porque não há perspectiva nenhuma nessa sociedade que apodrece de forma assustadora, porque estão anulando a bondade de Deus. E nós estamos entrando em um estado terrível. De tal maneira que a gente não tem mais nenhum temor à pessoa de Deus. As pessoas estão vivendo como Deus realmente tivesse morto. Negar a existência de Deus, a sua bondade, e igualar a natureza humana à de Deus, são equívocos irreparáveis que têm traído dados terríveis na humanidade no decorrer da sua história. Pegar 2 jovens, colocar acuado em um canto, pegar fio e paus e facão e dar facãozada, fio, paulada, porque voltou em uma pessoa que não era conforme o grupo daquele pessoal, é o caos da humanidade. E dando porrada e dando facãozada, dizendo, volte atrás no seu voto. A que ponto nós chegamos? De podridão, de depravação, putrificação do ser humano. Jesus está ficando por aqui, irmão. Se eu estou, imagine ele. E quando chegar aqui, ó, ele vai voltar. Oh, como eu queria que já fosse ontem. Ele vai voltar. Eu relacionei aqui, eu acho que eu coloquei ali para finalizar.
Sabendo de tudo isso, o que a gente pode fazer? De forma prática. Queria que vocês lessem comigo o quadrinho ali. Primeiro, alinhar a nossa consciência de existência aos parâmetros de Deus. É pensar o quê? Por que eu estou nesse mundo? Porque existe Deus. Ele tem um projeto para mim. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, meus sonhos, meus projetos. Não, eu tenho um parâmetro. E ele disse em sua palavra no Salmo que ele já contou os nossos dias. Portanto, quando você nasceu e quando você vier a morrer, ele já sabe. Eu preciso potencializar essa existência, dizendo para ele: Senhor, eu deixo meus projetos e quero realizar os teus. Isso é uma contramão da sociedade, que diz: não, Deus está morto, eu faço o que eu quero, eu sou livre para fazer o que eu quero. Nós, discípulos, temos a consciência de que vivemos cada dia, cada instante, cada projeto, cada coisa que a gente faça, porque tem propósito de Deus. O que você está estudando, a sua profissão, a sua casa, o lugar onde você mora, o carro que você tem, a forma que você tem, até a enfermidade que você está lidando, tudo tem propósito de Deus. Segundo, lá de cá agora, resistir às tendências da sociedade, refutando a luz da Bíblia. Se a igreja aceita tudo, a igreja já perdeu a luz. Já está insípido. Não há mais sal para salgar. Sei que isso é doloroso e vai piorar. Isso significa exclusão social. Isso significa preconceito e discriminação contra nós. Mas nós precisamos nos posicionar. Ou a gente quer viver o modelo do mundo e desagradar a Deus, ou a gente vive os valores de Deus e pouco se importa, se necessário for, perder a minha vida por Ele. Agora ficar nesse surf aí, sabe? Isso aqui eu posso ficar igual ao mundo. Isso aqui eu obedeço Deus. Isso aqui Deus flexibiliza. Isso aqui não tem. O parâmetro é as Escrituras. Viver em comunidade, vamos lá? Viver em comunidade para ter as nossas bases de fé consolidada e firmada diariamente. O que é isso? Irmãos, a igreja é um meio de sobrevivência. Hoje você tem que congregar, não é porque você gosta de estar aqui não, você tem que congregar porque é o único veículo que você tem para fortalecer a sua fé. Não deveria, mas hoje tem sido. Tem alguns irmãos, pode ser que não seja ninguém que esteja aqui, pode ser que não seja ninguém daqui de nossa comunidade, mas tem pessoas que só vai pegar a Bíblia agora domingo que vem. Não sobrevive. Esse tipo de comportamento de fé não sobrevive a essa sociedade que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que ter uma vida devocional com Deus e está aqui na base, ó. Precisamos vitalmente ter um relacionamento diário com Deus através de uma vida devocional. Vitalmente, porque assim como nós precisamos comer para manter o nosso corpo, nós precisamos ter relacionamento com Deus para nos manter de pé. Não é suficiente estar aqui aos domingos. Não é suficiente estar conectado na sexta-feira ou na quinta-feira. Nós precisamos ter vida diária com Deus para não ser atingido por essa sociedade. Até para retroalimentar a fé. Converter aos princípios de Jesus, mesmo que custe a vida e a exclusão social. Converter, sim, a gente precisa se converter todos os dias. Muita coisa que ainda é intocável, que ainda é insubstituível, que essa parte aqui, Senhor, eu gosto, essa parte aqui, Senhor, eu tenho que fazer, essa parte aqui não, o Senhor vai aceitar, essa parte aqui, Senhor, não vai mudar tanto, tolera um pouquinho. Eu preciso me converter todos os dias, em um processo contínuo de crescimento. Por mais que os meus colegas não queiram falar comigo. Mas é nas trevas. É justamente um ambiente de trevas que a luz brilha. Por isso que a gente está aí, ó, em tudo quanto é lugar, para que vejam a luz de Cristo. Agora a tua luz tem que estar brilhando. Mas é um preço muito grande lá na faculdade, né? Dizer que é discípulo de Jesus.
É isso aí. Ou então negue. Tem dois termos. Ah, mas determinadas coisas, se pedirem sua opinião, você diz. Enquanto isso, você não entra em conflito. Porque é inaceitável nos dias de hoje um debate. Hoje não se debate mais. Hoje se impõe ideologias. Você não tem direito a contrapor. Tem que aceitar. Agora, quando você impõe a sua, aí ninguém quer aceitar. Porque querem aceite as deles. Os ambientes vão se tornar cada dia mais difíceis para a gente brilhar. Mas é lá que nós devemos estar. Vai ser difícil, já está sendo difícil para muita gente aqui. Determinados ambientes, você falar que é crente, o povo já fica já... É miséria. Você vê que a gente está tão invertido os nossos valores, que tem pais que dizem, esse menino não sai de casa, né? Que é crente, vai para a igreja, convive com os irmãos. Crente é divertido também. A gente precisa melhorar isso, viu, irmãos? Essa geração de hoje é uma geração paralisada. Porque a nossa geração, Iguel, hein, Patrícia? A gente que tem 50 anos... mexeu na ferida. Irmãos, a gente ia para retiro, para intercâmbio, era final de semana, sorvete. Hoje em dia é uma geração paralisada, que não consegue nem falar uns com os outros. É a gente que tem que intermediar a linguagem. Cheio de tecnologia, cheio de comunicação e menos comunicáveis. A gente chamava de negão, de gordo, de baixinho, todo mundo convivia. Hoje, chamar, meu pai não pode falar isso não. Eu fico aqui tendo que falar o que é que eu tenho que falar, o que não tenho que falar, porque Isabel está ali o radar. Meu pai, o senhor falou isso. Chega em casa, meu pai, o senhor disse isso. Meu pai não pode isso não, está na rede. Uma geração que fica dentro de casa, deixando a depressão chegar. Entendeu? Não conversa, não sai. Essa geração de alta tecnologia e liberdade, e estão presos, escravizados em si mesmos. A igreja é culpada também, viu? Porque a igreja não proporciona. Eu fui falando igreja é você. Você que está olhando para mim não? Somos nós que devemos proporcionar esses encontros. Irmãos, quando a gente ia para intercâmbio, lógico que eu sempre ia com o objetivo de querer encontrar alguém, né? Não venha com essa história não, que todo mundo era assim. Olhar tal, né? Eu ia para, quando dizia que era para Feira de Santana, eu digo, rapaz, Feira de Santana só tem menina bonita. Eu já ficava ansioso, não dormia direito. Quantos casaram com intercâmbios? Quantos a gente conhece? Que foi, encontrou o pessoal de Juazeiro, não sei o quê, tinha essas coisas. Hoje em dia, os jovens não saem de casa. É porque é violência. É verdade, tem violência, mas a gente tem alternativas. Tem alternativas. A gente precisa dar sabor a essa geração. Dar sabor. Ou então vai para os extremos. Aí também quer fazer da igreja boate, quer fazer da igreja samba reggae, aí quer fazer da igreja tudo. Paredão. Aí fica difícil. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Por que não um meio termo? Por que não a gente tem um lugar mesmo, a gente bater um papo, conversar? Normalmente, irmãos, a gente está aqui, já sai, correndo para casa. Nós estamos vivendo um maior desafio da igreja. O desafio da igreja é de ser igreja nos dias de hoje. Senhor, foi de lá que tudo isso nasceu. Mas te damos graças porque encontramos nessa trajetória a graça salvadora. Foi o Senhor que olhou na nossa malignidade, na nossa podridão, nessa inclinação natural só para fazer o que é ruim, corrupto de natureza que somos, que por mais que sejamos bons, não somos bons suficientes.
Senhor, foi nesse estado que o Senhor disse: venha. E nós estamos sendo tratados. Senhor, tem muita coisa em nós que precisa mudar. E não estamos plenos. E nenhum de nós pode dizer aqui: porque eu sou melhor. Ninguém aqui é o melhor. Senhor, ainda temos algumas coisas que não te agradam, nem nos agrada. Porque a gente sabe que no final de tudo somos confrontados pela tua bondade. A tua bondade é tão perfeita, é tão maravilhosa que, Senhor Deus, apresenta e desnuda a nossa maldade interior. É olhando para um Deus que olha para a gente, só vê coisa que a gente tem dificuldade, mas diz: eu não vou desistir de você. Te agradecemos porque essa manhã é uma manhã não apenas para entender essas coisas, mas para olhar na perspectiva do Senhor e ver que essa sociedade não é parâmetro para mim. Que a tua palavra continua sendo valores e princípios irrefutáveis, inerrantes. Que a tua palavra ela é verdadeira e sempre será. E de que o Senhor deixa claro para a gente como o Senhor quer que a gente te siga. Nos ajuda, Senhor. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Pode ser que alguns dos nossos irmãos aqui tenham mais ainda, como a nossa irmã falou aqui. Nós somos desestimulados a vir e conviver como família, como igreja. Na faculdade nós somos hostilizados. No setor de trabalho, quando as pessoas passam a saber que nós somos do Senhor, começa a fazer um certo preconceito contra nós. Senhor, nós já estamos vivendo isso. Esse processo só vai aumentar ao ponto de chegar à perseguição literal. Senhor, nos prepara para essa hora, para que a gente não abra mão, para que a gente não caia na tentação, para que a gente não venha flexibilizar, para que a gente não venha diluir, para que a gente não venha mundanizar a tua palavra. Senhor, não existe meios termos na tua palavra. O Senhor diz como o Senhor quer, e como o Senhor quer a verdade, e é para ser obedecida sem questionamento. Nos ajuda a sermos obedientes, Senhor, e usa as nossas vidas. Senhor, é nesse caos de absoluta liberdade que as pessoas estão escravizadas, estão carentes, até de serem confrontadas. Senhor, é nesse ambiente que o Senhor nos colocou, com muito discernimento, com muita temperança, com muito tato, para apresentar o Evangelho de forma vivencial, visível, mas também apresentar o Evangelho com as palavras da tua mensagem de graça e de perdão. Nos ajuda, Senhor, nesses múltiplos ambientes que a gente vive, a, na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, falarem a razão da nossa fé, com muita tolerância, Senhor, com muito respeito, porque também somos conscientes de que nós não somos convencedores de ninguém, nós não vamos persuadir ninguém, mas é o teu Espírito. E aqueles que são do Senhor, como ovelhas que ainda não estão no seu aprisco, serão chamadas pelo nome. É nisso que acreditamos. Agora, não nos deixe perder as oportunidades. O mundo também está gritante a falta de amor, a falta de acolhimento. Não precisa muito para a gente ouvir a vida íntima das pessoas, porque elas estão assim, tão livres e tão oprimidas em si mesmas. Nos ajuda a chegar naquele lugar com muito amor, Senhor, com muito acolhimento, acolhendo como uma ovelha muito ferida, mas que será cuidada, que será remendada, que será atada, para que ande de forma perfeita e ordeira. Nos ajuda enquanto igreja, principalmente essa geração dos 30 anos para baixo, essa geração tecnológica, essa geração que está sendo bombardeada de forma ideológica, política, social, filosófica. Senhor, não os deixe cair em tentação, livra-os do mal, que sejam vozes potentes, leva assim, Senhor, para lugares altos nessa sociedade, para lugares de posicionamento,
para lugares de serem vistos, para que eles se escondam e evidenciem a tua glória. Queremos sim profissionais na saúde, na educação, na justiça. Nós queremos profissionais que alcancem cargos elevados e nesse lugar mostrem que são de Jesus. Porque é a última hora, é o último momento. E a nós que chegamos nessa manhã um pouco entristecidos, cansados, Senhor, não é nada emocional, nós não estamos deprimidos, nós não estamos, Senhor Deus, Senhor, feridos nós mesmos, nós não temos mágoas, nós não estamos com nada que não precisa ser perdoado. Senhor, é uma atmosfera que vai além da nossa naturalidade, da nossa perspectiva de visão humana, é uma áurea satânica, maligna, de podridão que está nos atingindo. Mas essa manhã também saímos de dentro de nós rios de águas vivas, trazendo gozo e alegria, Pai, para que a gente possa ir para o trabalho, desenvolver nossas atividades com prazer, com disposição. Pai, tira de nós esse espírito de tristeza, de angústia. Em nome do Senhor Jesus, liberamos agora um espírito de fluidez, de gozo e de alegria, de ousadia e fé, para que possamos correr e levar a mensagem para toda a gente, todas as pessoas, em todos os lugares. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado que a gente sai desta manhã aqui, dessa casa de oração, motivados, saímos animados, mesmo que as perspectivas do nosso país, conjuntura política, social, econômica, não melhorem em nada, só piore ou não. Senhor, não importa, nós estamos animados pela Tua presença em nós. É o Senhor que nos renova e que sejamos visitados. E ao chegar em casa, ao conviver com nossos irmãos, nossos familiares, que a gente transmita como um transmissor dessa energia que vem do Teu poder, porque o Senhor ainda emana a energia do Senhor, e o Senhor diz que saiu de mim energia, virtudes, graça, fluidez do Teu Espírito. E o Teu Espírito está em nós, que é essa água pura, fluente, é um rio de água viva que se renova a cada manhã, e nós queremos sair daqui renovados, e chegar em casa, renovar os nossos, e amanhã renovar os nossos colegas de trabalho, renovar os nossos colegas de faculdade, os nossos vizinhos, levando a mensagem de esperança, levando a mensagem de paz, levando a mensagem de que vale a pena se voltar para Jesus. Faz isso, Senhor, para que a gente possa vencer mais uma semana, e quando nos reencontrarmos aqui, termos muitas coisas para compartilhar, daquilo que o Senhor fez, e fez através de nós, a Tua igreja, Teus sacerdotes, Teus servos. Que a graça abundante de Deus Pai, o amor inefável, que não pode pegar nem sentir, mas viver. Que a graça do Senhor que nos faz um povo único chamado Filhos do Altíssimo. Que essa bênção descanse sobre nós, que estamos aqui nesse lugar, mas não apenas nesse lugar, mas descanse sobre os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão trabalhando, e todo o povo de Deus. Esteja lá no meio dos Yanomamis, seja lá nos nossos irmãos lá no interior da África, que sejam alcançados por essa bênção sobre todos nós. E a igreja do Senhor diz assim: seja, em nome de Jesus.